gente, boa noite a todos, todas e todes. Quero começar agradecendo aí o convite a organização, né, que a Ana Angelita e a Ana Monteiro vem fazendo para o nosso seminário Nilson Teixeira, que esse semestre quem assumiu a coordenação foi a linha de currículo e ensino diferença, e acho que vocês têm podido, ainda vão poder ver um panorama bastante rico da nossa linha aqui. E, bom, eu preparei um texto para ser lido, em parte porque ele tem uma dimensão propriamente mais performática e performativa, quer dizer, ele é um texto feito para ser lido em voz alta, até para me organizar melhor com o tempo e tal, e eu vou chegar já nele. E o texto também é acompanhado por um PowerPoint e por um conjunto de músicas que vão entrar ao longo da fala e que eu, talvez, mais do que ilustrar ou representar o que eu vou dizer, esses dois aparatos, né, o visual e o sonoro, talvez devam também ser acompanhados como um outro texto paralelo que acompanha o texto que eu vou ser lido. E eu vou tentar me explicar, na medida do possível, ao longo do texto que eu preparei, até para me organizar melhor com o tempo. E já começo aqui agradecendo a uma série de pessoas envolvidas, né, ao Vitor, que preparou o PowerPoint, as doutorandas Natália e Lohane, que estão aí controlando a parte tecnológica, e, em especial, a Natália, porque esse texto que eu estou lendo aqui foi escrito a 4 mãos, e toda vez que eu estiver falando nós, pensem em nós dois, né? Então, é mais ou menos isso que eu vou apresentar aqui. Bom, quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Ranieri, eu sou professor daqui da casa, né, da Faculdade de Educação, sou professor da área de Didática das Ciências Biológicas, estou atualmente como vice-diretor da Faculdade de Educação, e é um estado, que uma hora termina, e lidero especificamente um grupo de pesquisa que é o BAFO, o Grupo de Estudos em Currículo e Diferença, e desde terça-feira, com a aprovação da congregação, coordeno o Laboratório de Estudos Queers em Educação, o LEC, que congrega uma série de outros colegas da casa, o André Boquete, a Tereza Gonçalves, a Silvia Soter, a Juliana Márcio e o Tiago Ribas, nesse laboratório de pesquisa da nossa unidade. E o texto vai girar mais ou menos em torno disso, e eu espero que vocês se divirtam um pouco com ele ao longo da fala. Bom, eu vou, então, pedir licença para começar. O texto tem vamos dizer assim, tem 2 epígrafes. Ele está intitulado Abomináveis Amores entre Estranhos, e ele tem 2 epígrafes. Uma primeira delas sonora, eu já vou pedir para a Natália tocar, e depois, assim que a música terminar, eu vou começar a leitura. Vou ler a segunda epígrafe e começo o texto propriamente dito. Nath? Tem que abrir seu microfone, amiga, senão a gente não escuta. Bichos, sai dos lixos, baratas, me deixa ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas, capitão minhas rugas, onça evitada, sempre estada, coelho peludo. Vou te fuder, porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Bichos escrotos, saiam dos escrotos, bichos escrotos, venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nome para dar. Bichos, saiam dos lixos, baratas, me deixa ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas, capitão minhas rugas, onça pintada, coelho peludo. Vou se fuder, porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter.
Conscientizada, colhendo peludo, vão se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Escrotos, saiam nos escrotos, bichos escrotos, venham enfrentar meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. Pode passar, Lohane. Segunda epígrafe. Nossos vírus nos fazem fazer rizoma com os outros animais. Deleuze, Guattari, Mil Platôs. 2021. Como muitos de nós nos descobrimos celebrando o centenário de Paulo Freire. Pode passar, Lohane. Gente, Lohane, eu vou ter que interromper, porque no texto que eu mandei para a Natália tem a ordem de cada uma das figuras. Senão eu não vou conseguir ler toda hora mandando parar, porque é um monte delas, são 36. Não, mas então, você está entre parênteses. Eu estou passando quando você chega no parênteses, é isso? Isso. Tá. Tá errado? É figura 3 tá, agora. Tá errado. Essa já era para ter passado. Peraí. Pode botar a próxima. Isso. Pronto. Como muitos, nós nos descobrimos celebrando o centenário de Paulo Freire. O tema célebre da pedagogia do amor foi reativado e se tornou o valor principal para a evocação de um eros pedagógico. A expressão é do Walter Coan, a fim de viver a vida para expandi-la e nunca para reduzi-la. Entretanto, como vimos a conhecer com Maria Manuela Garcia, se resguarda ao amor certa recalcitrância conservadora, por ter sido a obra de Freire utilizada e por ser era utilizável, portanto, para articular um engajamento subjetivo com os poderes a favor da condição de condutas dentro de uma moral ascética. No clima intenso de retomada do amor, nós nos sentimos atraídos a deslocar a crítica para a centrífuga moral da linguagem da pedagogia, sem notar que isto pouco importava. O amor exige que temperemos a escrita com um pouco mais de pimenta, a recusa de elidi-lo nos projetos emancipatórios que esta linguagem orienta. Não escrevemos mais para salvar a sociedade nacional. Informar, denunciar, projetar são atos de fala felizes de se converterem em decretos cabais da vitória da linguagem da pedagogia. Pois bem, se o amor é, abre aspas, sobre criar no mundo inteiro igualdade, pressupondo-a a partir da diferença, como diz o Walter, quiçá a diferença possa ser um antídoto ao risco de conversão moralizante que assombra esta fala. 2022. Nós performamos nestas páginas um experimento de escrita por montagem. Fragmentos vão se sobrepor e se entrecruzar com figuras cambiantes que não formam um todo estável, mas entre elas são identificáveis determinadas marcas de uma argumentação. Esta opção é empregada para percorrer o convite de Eben Kirksey à imersão pelo amor queer multiespécie e como reescreve a lógica do sentido da vida nos currículos de modo radicalmente aberta, na qual o rearranjo não é o que controlamos, mas o que tememos. Ao ter como alvo reimaginar as formações afetivas e a mobilização ético-política dos estudos queers na teoria de currículo, desdobramos um exercício de teorização dentro de uma zona indisciplinar de orientação epistemológica. Embora nós vamos nos apoiar em um conjunto de intercessores da literatura, da música, do cinema e de práticas científicas, não se trata de uma análise ou de uma explicação. Trata-se antes de uma arquitetura textual cujo esforço é o de centramento e que enlaça fios de relatos incomensuráveis e que tece presente, passado e futuro, recontando a história. É que para pensar o inumano, afirma José Esteban Munhoz,
é necessário o trabalho queer do incomensurável, e o incomensurável vem em fragmentos. Segue o porquê não conseguimos extirpar a bagunça, e vai não vai, repetições ocorrerão entre as partes. Ao abraçar o incomensurável, este experimento nos fará retroceder a momentos anteriores, avançar para utopias constrangedoras, lado a lado com formas de ser e pertencer que parecem, à primeira vista, completamente banais. Segue daí também porque ideias tais como a de que escrevemos sem certeza de chegada, sem nenhum real compromisso comprobatório com a verdade, e de que flertamos com as fronteiras da ficção, nos fascinam. Caso algum ordenamento tenha que se fazer presente, que recaia sobre imprimir ao ensino de biologia, ao currículo, o trabalho de coordenação e coexistência entre múltiplas histórias emaranhadas. E se adicionarmos amor, cuidado, desejo e mesmo sexo a essas histórias? Quando anunciamos a natureza desta fala, estamos tateando aliar dois ímpetos aparentemente contraditórios: nosso fascínio pelo amor e o de perguntar sobre o lugar ético nos currículos para aqueles que Débora Bird-Rose e Tom Van Dorey nomearam de outros. Fogo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante. Um modo de honrar o amor é acrescentar camadas à questão de, abre aspas, como lidar com os que são desconsiderados, aqueles de quem não gostamos, aqueles que podem ser especificamente visados para a morte. Fecha aspas, a pergunta é da Débora. E aquelas criaturas que, a despeito de toda a gramática profilática imunizante e seu mapa desenhado para guiar o reconhecimento do eu e do outro na dialética da biopolítica ocidental, sequer podemos matar ou extirpar de uma vez por todas. Aquelas que nem podemos ver, que se reproduzem lateralmente, ao redor e por dentro de nós, por todos os lados, e a quem distinções tão alcoviteiras entre vida e morte, vida e não vida, parecem não fazer nenhum sentido. O que acontece às histórias contadas pelos currículos, se tomadas desde o amor para e por entre criaturas que não geram a priori nenhum apelo ético. Estamos nos referindo a uma linhagem de seres alienígenas que constitui o reservatório e a casa de força de todo o imaginário pandêmico, interligando fim de mundo, extinção, cultura midiática e práticas científicas. Sobre a figura do alienígena, Stephen Helmerich comenta, abre aspas, é o signo da incerteza do que o mar pode nos dizer sobre a vida na Terra e o lugar dos humanos neste reino. O autor segue, nem totalmente self, nem totalmente outro, a microbiota é um alienígena cujos propósitos nós não conhecemos. Uma estranha que pode ser amiga ou inimiga, que pode oferecer a inesperada comunhão do parentesco ou a reescrita irreversível da vida, como a conhecemos. E se essa produção inesperada do parentesco e da reescrita da vida já andarem juntas? E se esta indeterminação depender de criaturas que se proliferam em cenários incertos de ecologias emergentes, termo que o próprio Kiersey usa para descrever invasões parasitárias que destruíram comunidades estabelecidas, ao mesmo tempo que abriram novas possibilidades de florescimento. Uma vasta literatura feminista vem mostrando que as respostas ao parasitismo, à toxicidade e à contaminação emergidas das catastróficas alterações ambientais envolvem pressupostos normativos de gênero, sexualidade e raça. Porém, esses trabalhos também colocam em cena um pedido: tomar, de forma menos apocalíptica, as relações entre sexo, corpo e ambientes, e assim afrouxar reivindicações proprietárias de subjetividade autônoma. Desejamos fazer justiça a este legado
e fornecer uma conjuração da constituição mútua que tem em conta a perversidade polimorfa das microontologias microbiais, como escreve Mira Hird, a fim de chegar a uma aliança com as condições reais da vida. Longe, portanto, de posicionar a teoria de currículo em nome de uma ordem asséptica, o mundo está condenado a menos que limpemos tudo, oferecemos uma teorização mais pragmática de como a reescritura da textura relacional da vida diante dos seres alienígenas com os quais estamos nos tornando e a natureza queer das ecologias a quais pertencemos, quando nós nos descobrimos dentro de escalas colapsadas e dos ambientes convulsionados de reprodução desses seres. O que quer que venhamos a nos tornar, quaisquer que sejam os futuros que nos aguardam, o processo de tornar-se o processo inclui esses seres aberrantes. Esse é um processo que não se limita à reprodução sexual, mas que atravessa os organismos e ameaça sua integridade. Uma vida tão indiferente aos corpos que atravessa, quanto aos sujeitos que transtorna. Niel Arrua sugere: queerizar é um termo para insistirmos em uma materialidade afetiva emaranhada, que irrompe a continuidade do espaço e do tempo e a inteireza corporal, pois atmosferas íntimas pervertem o mundo como lugar da reprodução compulsória da autobiografia da espécie humana. Por isso, o erotismo ronda esta fala. Basta lembrar das palavras de Jorge Bataille ao associar o excesso libertino a uma alternativa e afirmar que, no erotismo, menos ainda do que na reprodução, a vida descontínua não é condenada a desaparecer. Ela é apenas colocada em questão, ela deve ser perturbada, desordenada ao máximo. Considerados desde essa chave, esses seres alienígenas não estão aqui como representação do horror, da repulsa ou do nojo. Estão aqui porque constituem a experiência interior de uma ecologia erótica, a presença perturbadora de um estranho em nós, a partir da qual podemos aprender ecologicamente sobre sexo e sexualidade. Como continua Bataille, a experiência interior do homem é dada no instante em que, quebrando a crisálida, ele tem a consciência de dilacerar a si mesmo, não a resistência oposta do lado de fora. Amar desamados é percorrer a experiência de abertura de mundos queers, atentando ao modo como arrastam formas de emaranhamento afetivo material entre corpos no interior daquilo que Lisa Love nomeou de intimidades do império. Os circuitos, as conexões, as misturas, eclipsados pelas operações de universalizar o indivíduo liberal e proprietário de si mesmo e a família mononuclear e uniparental. A essa altura, vocês podem achar que a matéria do amor pode soar piegas, quando seu fim declarado se tornou o léxico afetivo do capitalismo tardio. Apesar de tudo, mantemos o apelo para, tomando de empréstimo de Donna Haraway, permanecer com o problema de prestar atenção em como, entre quem e em que direção o amor nos engaja. Vale, entretanto, frisar: não estamos interessados no amor como uma ação de se conectar entre sujeitos humanos. Estamos interessados no amor como uma força para que possamos viver, uma força de desidentificação que funciona sob o significante vida e que reluz a conexão carnal de múltiplas histórias, nem sempre convergentes, entre seres obrigados a viver juntos e a realizar um acordo incomum de interdependência e cuidado. Ao apresentar o conceito de desidentificação, José Esteban Munhoz procurava trazer à tona as práticas de fazer mundos queers através dos poderes transformativos do sexo, da sexualidade, desde dentro, e não contra a esfera política que busca dele se desfazer ali onde e quando as distinções entre privado e público, entre eu e o outro, entre o interior e o exterior, simplesmente colabam. Nesse esfumaçamento,
O amor nos permite retomar o espaço ético da natureza, não dominado pelos entendimentos humanistas e higienizados de gênero, sexualidade e educação, e ativa o potencial queer de criação de modos de vida. Queer, como performado aqui, não é tanto uma analítica ou uma teoria, mas um exercício de pensamento que sonha com ampliar a contribuição de Karen Bará sobre o mandato ético da performatividade queer da natureza e nos desloca para reativar nos currículos um modo de gestar uma relacionalidade erótica e íntima com a diferença, jamais circunscrita ao espaço interpessoal. Queer é uma questão de intimidade, de tornar-se íntimo ou íntima de outros seres, vivos e não vivos. E muito embora Donna Haraway insista que para imaginar os mundos em que venhamos a viver, dependemos de práticas pedagógicas e performances cosmológicas para fazer parentes, carece especular o sentido de pedagógico e como pode desarranjar aquilo que a nossa colega Márcia Serra Ferreira caracterizou como retórica modernizadora dos currículos. Note-se, o nome desta fala situa uma parte do nosso argumento com a obra autobiográfica de Marguerite Duras, O Amante. Quando, aos 70 anos de idade, na década de 1980, a escritora ficciona as memórias de 15 anos, nós somos levados às margens mais íntimas do Império Colonial da França, no território que hoje é o Vietnã, através da história de iniciação sexual de uma jovem francesa nascida em Saigon, com um velho e rico comerciante chinês, obcecado por seu amor por ela. Na decadência moral e física da família, após a morte do pai, as histórias da jovem figuram o amante como índice da perversa lógica das relações entre família, patriarcado, racismo, colonialismo e capitalismo, que expropriam violentamente terras, os pântanos inférteis que a mãe investe todo o dinheiro da família para logo perdê-lo, e como as transfiguram subjetivamente. O irmão mais velho, cruel e vil, viciando-se em drogas, a mãe enlouquecendo, o amedrontado e frágil irmão mais novo. Porém, isto não é tudo. Vejo a guerra com as mesmas cores com que vejo minha infância. Confundo o tempo da guerra com o reinado do meu irmão mais velho. Sem dúvida, porque foi durante a guerra que meu irmão mais novo morreu. Como já disse, o coração cedeu, desistiu. O irmão mais velho, acho que não vi nenhuma vez durante a guerra. Nesse tempo, já não me importava saber se estava vivo ou morto. Eu vejo a guerra exatamente como ele era, espalhando-se por toda parte, penetrando em tudo, roubando, aprisionando, estando em tudo, misturada, confundindo-se com tudo, presente no corpo, no pensamento, na vigília, no sono, o tempo todo, às voltas, com a paixão embriagante de ocupar o território adorável do corpo da criança, do corpo do mais fraco, dos povos vencidos. Isso porque o mal está lá, às portas, contra a pele. Voltemos ao pequeno apartamento. Somos amantes, não podemos parar de amar. O amante mobiliza o excesso dessas relações. Os dois sempre cedem à atração física, embora interditada, até a derradeira partida. Em pós-fácil a obra, Leila Perrone Poisés nota como um delicado deslizamento de tempos verbais embaralha presente, passado e futuro. O tempo da memória do amante é o tempo do presente e lembra como a ética do emaranhamento multiespécie envolve possibilidades e obrigações para refigurar os efeitos materiais do passado e do futuro. Embora seja difícil reivindicar preocupações ecológicas na obra de Duras, nós podemos relê-la de forma produtiva, como abrindo espaço de entrada para o que Matthew Crowley identificou como uma das questões éticas centrais do nosso tempo. Como podemos amar em tempos de transformação ecológica radical? Podemos voltar ao apartamento diante da guerra espraiada e encontrar amor
dentro do pequeno espaço íntimo de nossas casas e até de nossos corpos? Antes que a experiência da Covid-19 transfigurasse lares, Sarah Hamden sinalizou para como a casa é o espaço onde nós nos deslocamos. Ao seguir a experiência de imigração de mulheres, ela criticou a ideia espetacular do nomadismo, segundo a qual o sujeito imigrante seria inerentemente transgressor, e argumentou ser por meio de um estranhamento incomum do sentir-se em casa que a possibilidade de comunidades imigrantes passa a ser vivida. Peng Xia ofereceu uma crítica ainda mais radical a essa linha de pensamento, afirmando que o foco na experiência da imigração e a valorização do hibridismo cultural dizem mais, abre aspas, do sucesso da cultura como um projeto utópico e dependem de uma concepção antropocêntrica de natureza, como uma totalidade em harmonia e de acordo com interesses normativos humanos. Dito de outra forma, a natureza do antropos é estar livre da natureza. Fecha aspas. Essa posição não apenas infla o domínio da cultura, mas também, argumenta o autor, ignora a vulnerabilidade corporal e a transformabilidade da matéria. Entre ambas as críticas, nós somos impelidos a suspender o conceito de humano dependente de incursões iluministas e a insistência de tomá-lo por alteridades duais que, ao proclamar diferenças internas e externas à humanidade, só reforça essa categoria. Estamos antes do terreno de exposição ao que produz estranheza, não porque torna o inumano ou o estranho familiar, mas porque mantém uma convivência com o infamiliar. O estranho não é mais um outro do lado de fora. Em comentários sobre o conceito de infamiliar na obra de Sigmund Freud, Clayton Andrade sugere que o infamiliar é a irrupção na realidade daquilo que só poderia existir na fantasia. As marcas da coabitação ou a coexistência de ambos sem que um limite o outro. Nesse sentido, talvez a teoria de currículo possa se envolver com a literatura de ficção, em amplo sentido do termo, já que, insiste Ursula Le Guin, toda ficção séria é uma maneira de tentar descrever como as pessoas se relacionam com tudo mais, neste vasto saco, nesta barriga do universo, neste ventre das coisas por virem a ser e nesta tumba de coisas que foram, nesta história sem final, o que inclui se conectar e viver com o estranhamento incomum das relações íntimas com o que Haraway chamou de espécies companheiras, que, bem notou, não há razões para serem reduzidas aos animais domésticos. Contudo, ainda que nossas casas estejam tomadas de seres desamados, invisíveis, vírus, protozoários, bactérias, fungos, invisíveis, vermes e insetos, tão logo fala-se deles, o amor, a intimidade e o desejo são deixados de lado. É útil recorrer a outra anotação de Perrone Moisés sobre como, na escrita de Duras, o gozo sexual do amante é comparado ao mar e depende de reconhecer a importância da água, a origem da vida, poder de destruição. Em conversa com Michel Foucault sobre a obra de Duras, a teórica feminista Hélène Soussot emenda: Duras é como o mar, no qual ela vai depois se perder. É o infinito. Atiram alguma coisa, ela recebe. Seu corpo é como o limiar do infinito. Sente-se que essa alguma coisa é recebida porque atravessa uma carne que se pode tocar e depois passa-se ao infinito. As memórias de Duras consistem, assim, em uma espécie de poética ambiental, através da qual o entrelaçado sexualidade, água e música oferece uma contribuição ao discurso das intimidades politizadas com outros seres. Quando a valsa de Chopin irrompe o mar em uma noite de luar, a jovem reconhece o amor pelo amante em um eco que só pode chegar aos nossos ouvidos depois que o som fez o meio vibrar. Não havia uma brisa sequer, e a música havia se espalhado por todo o paquete negro, como a imposição dos céus, que não sabia a que se referia,
como a ordem de Deus, cujo teor era desconhecido. E a jovem tinha se levantado, como se por sua vez fosse se matar, por sua vez se lançar ao mar, e depois havia chorado, porque tinha pensado naquele homem de Cholém, e de repente não tinha certeza se não o havia amado, com um amor do qual não se apercebera, porque ele tinha se perdido na história, como a água na areia, e agora ela só reencontra nesse instante em que a música se lançava ao mar. A essa altura, a figura do amante pode ser associada ao sentimento que brota nas florestas de algas da África do Sul, no documentário My Professor Octopus. Ali, a linguagem da pedagogia trabalha para interditar uma história de amor inesperada, que soa impossível entre um cineasta mergulhador e uma espécime de polvo. Interdição exacerbada, na tradução em português, que, dependente da marca de gênero, recusa se tratar de uma fêmea. Todavia, a imagem faz sobreviver que a polvo só é uma professora, porque há uma erótica incognoscível entre seres diferentes, não engajados em uma relação da mesma maneira. Como lembra Nodari, Alexandre Nodari, Platão não bane os poetas de sua república ideal por se distanciarem demais da verdade. Ele decreta seu expurgo pela simples razão de que fazem os homens se efeminarem, sentirem simpatia pelos personagens, co-sentir os afetos destes. Se nas metáforas ecológicas descritas pela Valérie Rohrer há muito, a homossexualidade aparece como uma espécie de parasita, alimentando-se do fracasso da sexualidade normativa. A poética ambiental é um ato performativo de contar histórias que se aproveita do fracasso das normas de gênero e sexualidade, pois onde o feminino e a homossexualidade convergem, há o enviadamento da natureza. E aqui é uma referência clara à Linda Quebrada. Privilegiamos a figura do amante para realizar, na teoria de currículo, uma recusa de contar histórias dentro de 3 eixos normativos da heterossexualidade como regime político: o desdobramento linear de eventos biológicos, a integridade da divisão natureza e cultura e a alterização da diferença. Em certo sentido, essas normas dobram o natural de volta ao cultural, enquanto o exercício queer reconhece uma intimidade estranha e à luz uma alternativa segundo a qual não há fora da natureza a partir da qual podemos agir. Esta poética desfigura a intencionalidade humana quando nos relacionamos com. Quando nos relacionamos com, reconhecemos a implicação com o estranho. O ambiente não está localizado em algum lugar lá fora, mas está sempre tão próximo quanto a própria pele. Mas ainda envolve o risco de engajar-se com aquilo que Anna Sprinkler e Betty Stephens nomearam de posição ecossexual. As autoras, atuantes no movimento pelo direito das trabalhadoras sexuais, são realizadoras de um documentário chamado Algo como a Água, Quando a Água nos Deixa Molhadas. Em ambos, apelam à terra como uma amante e nos permitem tramar uma erótica coreografia íntima com os mundos alienígenas, filhos monstruosos do antropoceno, a fim de confrontar a devastação ecológica em curso. No conto Filhos de Sangue, cujo título pode ser traduzido também em português como Os Hospedeiros, a escritora de ficção científica Octavia Butler apresenta uma colônia isolada de terráqueos fugidos para um mundo habitado fora do sistema solar. Diante da demora na chegada de reforços, os terráqueos se viram obrigados a estabelecerem um acordo e a pensar o que poderiam oferecer em troca de um espaço vivível. O lugar encontrado é uma comunidade de seres alienígenas como larvas de insetos, os tiliques, e seu assentamento só é possível quando ambas as espécies desistem da guerra e formam uma aliança. Os terráqueos passam a ter permissão para estabelecer casas, gerenciar negócios e uma reserva guardada por funcionários tiliques. Como aluguel para essas acomodações seguras, necessitam realizar uma concessão. Cada família terráquea deve permitir que uma fêmea tilique adote uma criança, geralmente um menino, para participar do processo de reprodução. Os tilique, que estavam em vias de extinção, descobriram nos corpos terráqueos uma chance para a continuidade da espécie.
em troca de proteção e cuidado, os homens são destinados a se tornarem hospedeiros dos ovos Tilique. Em ensaio sobre a obra de Octavia Butler, Jennifer Allison afirmou que suas histórias que suas heroínas são independentes, teimosas, difíceis e insistentes, e evitam a todo custo a paz e a solidão, forjando conexões íntimas para efetuar mudanças políticas. A relação de Tigoi, a fêmea alienígena, com o menino Gun, centro da ação do conto, radicaliza esta perspectiva. Sobre as personagens de Butler, Denise Ferreira da Silva comenta ainda como especulam mundos de diferença sem separabilidade, recorrendo a 3 descritores, a saber, transversalidade, traversalidade e transubstancialidade, que, em resumo, é como trazem à tona uma transformação radical, não somente de forma, como de substância da matéria. Gun, por exemplo, foi escolhido antes do seu nascimento para gestar os filhos de Tigoi, que protege e alimenta a família do garoto, mãe, irmã e irmão, com ovos de propriedades alucinógenas. A descrição da autoridade de Tigoi pode soar repugnante, mas Octavia Butler, em comentário que se segue ao conto, recusa a leitura segundo a qual esta seria uma história de violência e expropriação. Sua recusa nos interessa por sintetizar como, enquanto o povo de Gun enfrentou a escravidão reprodutiva no passado em seu planeta, o presente reprodutivo interespécies no planeta Tilique permite aos terráqueos e aos tiliques encontrarem um espaço para consentir a simbiose e se conectarem como parceiros. Esta é uma concessão que se dá através da vulnerabilidade corporal, da gestação visceral da estranheza, uma vez que terráqueos e alienígenas dependem um dos corpos dos outros para continuarem a viver. Tomar, contudo, esta relação de amor e cuidado como interdependência ecológica depende de considerar como este entrelaçamento reprodutivo recoloca a ecologia como uma teia complicada de conexões dissonantes entre corpos. E se chegamos à teoria da simbiose, da simbiogênese, ao menos como formulada por Margulis e Sagan, é porque, como Tigoi e Gun, junto dos mundos microbianos, nós estamos diante de uma forma diferente de enfrentar sexo, reprodução e ecologia, sem temer que se formem alianças, que se tracem linhas de força imprevistas. Para Hird, o argumento central das teorias da simbiogênese é que a reprodução heterossexual chegou tarde ao cenário evolutivo, como efeito de várias fusões simbiogenéticas, e logo o tipo de sexo praticado por alguns animais, inclusive humanos, é resultado do fracasso dos organismos em trocar DNA por outros meios. A reprodução heterossexual nada mais é que efeito de circunstâncias contingentes e não a evidência de maior complexidade, revelando uma temporalidade que nos ultrapassa e nos precede. A certa altura, um homem terráqueo, Bran, Lomas, chega à casa da família Gun, perto da morte, envenenado por lavas Tilique, vivendo dentro dele. Lomas precisa da sua Tilique para remover os filhotes do seu abdômen e aliviar a dor excruciante com a picada de sua cauda. Porém, como não foi encontrada, Tigoi corta o corpo de Lomas para retirar as lavas. Ao auxiliar do parto, o menino Gun se reconhece pela primeira vez como um corpo penetrável. Ainda que tenha sido instruído a vida inteira por sua mãe terráquea sobre seu papel na reprodução dos Tilique, Gun se vê despreparado diante do nascimento mal feito. Enquanto observa as lágrimas ensanguentadas escorrendo pela carne de Lomas, Gun questiona seu papel e percebe que, ainda que ele e Tigoi tenham um vínculo íntimo, ele compartilha algo comum com Lomas, a vulnerabilidade corporal. A própria Octavia insiste que esta é sua versão para uma história de homens engravidando. Talvez, como sugere Hortensia Spiller, esta seja a chance do menino Gun se envolver com a herança da mãe, como uma resposta às forças violentas que ele e sua família sofreram, tanto em seu planeta natal, quanto nos primeiros anos do planeta Tilique.
Esta conexão perturba laços de parentesco, porque intervém na estrutura patriarcal da família, que governa relações éticas e de desejo, e expõe circunstâncias nas quais terráqueos e alienígenas se tornam íntimos. Por isso, os homens terráqueos se juntam aos seres toxicamente sexuados, nos quais o sexo é um processo continuamente modulado por substâncias químicas disruptivas endócrinas em respostas a alterações ambientais, expondo uma vulnerabilidade compartilhada. Em todo caso, ambos se encontram na negação do poder associado ao falo em reger o passado e o presente, reivindicando monstruosidade. O amor entre Tigói e Gun reivindica uma efervescente dança monstruosa de relações carnais, de interdependência ecológica mútua entre e com estranhos alienígenas. Neste terreno de vulnerabilidade corporal, a cabeça da família mononuclear é cortada, não apenas porque a percepção da penetrabilidade é dolorosa, mas também porque é degenerificante, nem por isso menos erótica. Ainda assim, eu me despi e me deitei ao lado dela. Eu sabia o que fazer, o que esperar. Eu tinha se destruído a minha vida inteira. Eu sentia a ferroada familiar, narcótica, ligeiramente agradável. Então, a sondagem cega do seu ovo opositor. A penetração foi indolor, cômoda, penetrando com tanta facilidade. Ela ondulava lentamente encostada em mim. Os músculos delas forçavam o ovo a sair do seu corpo para dentro do meu. Ela soltou um grito de dor abafado e eu esperei ser engaiolado entre seus membros. Como não fui, me agarrei a ela outra vez, sentindo-me estranhamente envergonhado. Esta entrega interrompe o corpo como propriedade individual de um sujeito fechado em si mesmo e nos lembra que qualquer que sejam as noções de autonomia e livre-arbítrio a que possamos aspirar, nós somos vulneráveis uns aos outros. Não estamos afirmando nada que outra Butler já não tenha indicado em um mundo ensimesmado pela defesa agonizante do self como fortaleza diante da guerra e de onde insurgem criaturas vistas como inimigos a serem exterminados. Contudo, a conexão apaixonada entre o menino e a alienígena interroga as narrativas de sexo reprodutivo e abre espaços para histórias transversais em que o estranho não é empurrado para a zona de abjeção, coabita-se com ele. Se a ética da não-violência do Smith Butler implica diluir fronteiras individuais do corpo, a simbiose reprodutiva supõe uma intimidade corporal, onde o estranho é uma força erótica de deslocamento habitável, do lado de dentro, nem self, nem outro, no qual a diferença é o potencial emergente de uma teia mútua e múltipla de relações entre diferentes corpos e ambientes. Se a diferença de Derrida se aproveita do duplo sentido latino de diferir, adiar e espaçar, nessas intimidades estranhas, diferir é alterar-se pela incorporação do outro, que, como mostrou Lynn Margulis e Dorian Sager, é o que faz da simbiose a propulsão da vida. O amor entre o menino Gun e a alienígena Tigói oferece uma figuração visceral de como intimidades estranhas caracterizam ecologias da devastação, não apenas articulando formas de agência queer de criaturas não ou mais que humanas, mas também demonstrando como a relacionalidade da vida é mais queer do que pensamos. Na insistência de Bennett, à medida em que o humano e a coisidade se sobrepõem, nós também somos inumanos. Desta vulnerabilidade deriva-se uma ressonância erótica, uma experiência de abertura, que é outro nome para uma poética ambiental, emergida da fricção entre corpos estranhos e irrigada pela aparente perversidade de investimento no infamiliar. O ato corporal de Gun, hospedar os ovos da alienígena, o gesto de deixá-la penetrá-lo, é a condição para chegar, enfim, à posição de enviesado. De alguma forma, as linhas diagonais podem traçar no tecido social, as quais permitem fazer aparecerem virtualidades. O laço erótico transcorpóreo instaura linhas de cooperação
e compartilhamento. E o estranho inumano torna-se a condição para seguir vivendo. O amor interespécies não é um obstáculo insuperável. É um encontro sem fusão ou sem integração, sem pressupor homogeneização, mas que se refere ao encontro de heterogêneos, que se tornam outros enquanto continuam a ser os mesmos. Através dele, seres diferentes se conectam, mas essa conexão é também o ligar de sua divergência, o seu tornar-se com o que eles não são, sem tornar-se o que eles não são. O entrelaçamento corporal da reprodução sugere que o objetivo dos terráqueos de alcançar igualdade requer a promoção de um amor queer, uma intimidade estranha, tão dolorosa quanto habilitadora, um certo erotismo, efetuando um despojamento das temporalidades espetaculares de crise e transcendência. Isso envolve contar deste emaranhamento amoroso interespécie em cenários de devastação, extinções de espécies, mas também obliterações silenciosas de seres que poderiam ter existido, de histórias que poderiam ter sido, de histórias que ainda estão por vir e de histórias que ainda não acabaram. Como vocês perceberam, o título é uma combinação bastante herética. Uma parte dele foi extraída de um comentário da Octavia Butler sobre o próprio conto, ao afirmar que, em primeiro plano, essa é uma história de amor entre dois seres muito diferentes. Uma outra parte tem uma dívida com uma passagem de Mil Platôs, no qual Deleuze e Guattari remontam à lógica da vida de François Jacob e a comparação que o biólogo realiza entre as transferências de material genético promovidas por vírus e bactérias com os acasalamentos abomináveis caros à antiguidade e à Idade Média. Em resenha sobre o livro, Michel Foucault comenta: a bactéria é uma máquina de reproduzir, que reproduz seu mecanismo de reprodução, um material de hereditariedade que infinitamente prolifera por si mesmo, uma pura repetição anterior à singularidade do indivíduo. Nela, ele conclui, é preciso pensar o ser vivo como o jogo incalculável do acaso. Ainda na década de 1970, François Jacob atentou para como os vírus são um componente essencial da criação da vida. Porém, é somente a partir da década de 90 que a pesquisa em virologia trouxe conexões significativas sobre o papel dos vírus na evolução da vida na Terra, para além da perspectiva da doença. Embora eles possam se constituir como limite negativo da teoria da simbiogênese em Margulis, não é paradoxal incluí-los em sua afirmação sobre como os micro-organismos, e a palavra é dela, desenvolveram inovações que nós agora associamos a animais e plantas: reprodução, predação, movimento, autodefesa, sexualidade e muitas outras. Em revisão desta literatura, Carlos Villarreal sugere que os vírus subvertem a ideia de que a vida multicelular possa existir sem eles e afirma que a introdução de um outro viral é central para a evolução da vida. Antes da célula, existiam os vírus. Paul Zimmer nota ainda que esta ideia de que os genes de um hospedeiro poderiam ter vindo dos vírus é quase filosófica em sua estranheza. Somos viralmente constituídos. Nós escolhemos ainda uma outra epígrafe tomada da música Bichos Escrotos do Titãs. Toda esta fala foi motivada por uma pergunta dela derivada. E se ensinássemos ou aprendêssemos desde os abomináveis amores entre e para criaturas escrotas? Em edição de qualquer dicionário de português, sabe-se: escroto é um adjetivo pejorativo para quem ou aquele que não tem qualidades morais. É moralmente torpe. Escroto também é um substantivo para nomear em anatomia humana o saco músculo cutâneo em que estão contidos os testículos e o epidímio. Polivalência das criaturas escrotas. É no interior da figura do homem, assim com H maiúsculo, em toda a sua extensão jurídica, política e econômica, nas suas partes baixas, que lhe afloram uma série de criaturas escrotas, a ponto de só serem reconhecidas no interior de uma legião de alienígenas morais
que encontram múltiplas possibilidades de proliferação nas condições orgânicas e inorgânicas geradas nos cenários de despossessão ecológica. Nessas paisagens, nós nos deparamos com circunstâncias exorbitantes, uma aberração em relação ao curso esperado, e a usual invisibilidade delas é catapultada para a superfície do discurso. Em virtude disso, eu não estou fechando os olhos para os efeitos desigualmente distribuídos de nossa economia de domesticação generalizada, onde o racial, o colonial e o ecológico se encontram. Mas esta posição pode ser insuficiente se tomarmos essas criaturas escrotas e os mundos pelas quais nos arrastam sempre e apenas sob a ótica do encontro com o poder. Já que o racismo e a exploração ambiental estão articulados, Ghassan Reis demonstra como nossas narrativas distópicas estão tomadas por um medo racialmente branco, na qual animais e outros entes inumanos tomariam subitamente o poder. A contrapelo, a propagação alucinante de micro-organismos evidencia o colapso de mundos puros e compusca a batida tecla das histórias de tragédias que se abatem sobre o antropos. Não para dizer que o colapso ecológico não existe, mas que o anunciado fim de mundo não é o fim do mundo propriamente dito, mas somente um fim de um certo mundo, algo que Ailton Krenak sintetizou em A Terra pode nos deixar para trás e seguir o seu caminho. O convite para criaturas escrotas participarem do jantar, ou quando elas nos dão o que jantar, nos leva à provocação de Denise Ferreira da Silva de liberar nossa imaginação e dar boas-vindas ao fim de mundo como nós o conhecemos. Resguardadas as distâncias, essas criaturas compartilham daquilo que Patrícia Hill Collins nomeou de estrangeiridade dentro. Collins apelou para a posição de mulheres negras, como a posição de mulheres negras proporcionava um ponto de vista diferente quanto à subjetividade, à família e à sociedade, incitando para que abraçassem essa posição, sem pestanejar. Said Abral argumenta ainda que ser categorizada como inumana é uma posição privilegiada para mulheres negras. Quando não atendidas pela categoria homem, humano, nós podemos nos desprender de nosso investimento em pensar em pertencer a tais categorias e, ao invés disso, nos maravilharmos com os modos potenciais de existir como entidades biológicas que tal exclusão abre. As proliferações das criaturas escrotas em paisagens arruinadas esgarçam os fios de uma diferença que não está do outro lado e fazem sentir uma estranha diferença dentro, que corrompe o corpo, comunidade e traz à tona mundos queers em suas histórias de intimidade ilimitada. Abomináveis amores entre estranhos é um signo para como estamos amalgamando duas leituras diferentes, a sobre como viver juntos, de Judith Butler, e o conceito de intimidade limitada, derivado da cuidadosa etnografia de Tom Jin sobre a cultura bodyback entre homens gays, no qual descreve as possibilidades eróticas latentes no encontro com a alteridade e na abertura do corpo a um jogo com estranhos. Esse jogo erótico poético com estranhos bem poderia ser incluído nas respostas às impossibilidades de se escolher com quem se vai viver e nas obrigações de cuidar da vida do outro, porque dele dependemos para existir. O que significa que a própria ética requer certa desorientação do discurso. Para Butler, essa interrupção é uma abertura ao não familiar, uma dispossessão do solo e até mesmo um desejo de ceder ao que não se pode conhecer de imediato dentro dos campos epistemológicos conhecidos. Criaturas escrotas expõem como os processos mais vigorosos e potencialmente produtivos que moldam nossos mundos não são aqueles que começam com o ator epistêmico central do humanismo liberal, o indivíduo autônomo, mas se iniciam com sua desorientação e transformação dentro de relações aberrantes e associações abomináveis que impulsionam a vida. A estranha sexualidade dos micro-organismos, como diz a Margulis, é uma economia queer, tão estranha quanto a ficção científica, por quebrar o primado biontológico do nascer, crescer, viver e morrer, e sua temporalidade sexual e reprodutiva e linear.
Margulis e Sagan arrematam, entregando seu sexo não reprodutor. Elas, as bactérias, disseminaram genes úteis por todo o planeta, criando condições para a vida eucarionte por meio de uma espécie de transmissão cultural genética. Para os autores, o sexo procarioto, com suas histórias violentas de tempo geologicamente emaranhado, transmissão cósmica e alteração ontológica, foi a condição para a emergência de outras formas de vida, tratando-se não somente de uma desordem que emerge e toma a sua forma pavorosa nas sombras lançadas pelo próprio projeto que deseja e exige ordem em primeiro lugar. Ao alterar a escala para os sistemas biogeoquímicos e fluxos genéticos, as criaturas escrotas colocam a contaminação e o parasitismo como uma produção integrante das paisagens simbióticas de interdependência ecológica. Mas ainda, como excedem até a categoria vida, em vez de figurarem como uma relação mortal que as mina, nos permite especular as interconexões que formam um eixo planetário de informações bioquímicas, uma escritura erótica da Terra que nos leva para longe da operação de aniquilação da civilização, mas para a criação evolucionária. A criação é a força caótica da natureza, o impredicável, e fala de ecologias de corporificação muito mais instáveis do que as narrativas de multiplicidade do gênero, da sexualidade, do desejo que os séculos 20 e 21 nos fizeram crer. Nosso movimento implica considerar o toque visceralmente carnal desta pedagogia esquisita da intimidade com criaturas escrotas, cujos efeitos afetivos e materiais insistentes erodem um entrincheiramento subjetivo. Aludir ao abominável amor entre estranhos pode ressoar uma teoria de currículo que seja mais sobre performar a poética ambiental de um viver com perturbado, respondendo aos efeitos dessa implicação mútua em mundos devastados, abraçando a monstruosidade que lhe habita, sem recorrer à abjeção e produzindo relações íntimas com o que nos provoca repulsa, sem apelar ao medo, mas mantendo a precaução e assim fazer aparecer um certo efeito misto de beleza e terror. Neste barroquismo, outra pergunta se segue. Há espaço na teoria e na pesquisa de currículo para contar essas histórias capazes de despertar essa abertura visceral à diferença, desde dentro, histórias que tornassem possível amar as criaturas escrotas ou ainda amar a aberrância do mundo que nos perpassa, sem se reproduzirem através de nós, se reproduzindo através de nós e se constituindo a revelia de nós, das quais dependemos para continuar a viver. Estou acabando. Cultivar história, que você também se torne alguém que ama micróbios. Com esta provocação, o periódico de biologia celular, Cell, encerra o editorial de um volume especial sobre a vida dos micro-organismos. Ao recorrer ao romance de ficção científica de Robin Sloan, Surdo, as duas páginas concluem que os micróbios, com sua diversidade, complexidade e alcance em todos os ramos da vida, têm muito a nos ensinar sobre nossa própria biologia e existência. No livro de Sloan, Lewis Carroll, engenheiro de software de uma startup de robótica com sede em São Francisco, Califórnia, se recupera do trabalho extenuante no Vale do Silício, alimentando-se de sopa apimentada e pão de fermentação natural, o Surdo. Suas refeições são pedidas em um restaurante ilegal, cujos proprietários, o padeiro Bereg e seu irmão Chaiman, são imigrantes do povo Mazag, uma colônia de piratas exilados de sua ilha natal, que sobreviveram comendo pães feitos a partir de uma pasta de farinha e água colonizada por bactérias e fungos. Quando os irmãos são obrigados a deixar o país por problemas com o visto, Boreg pede a Lui que cuide do fermento para alimentá-lo e nutri-lo, e, embora aceite a tarefa, ela não tem a mínima ideia de como realizá-lo. Em 2020, o pão de fermentação natural ganhou a cena pública. Notícias de jornais falavam em pandemia, a febre de ocupar-se com a panificação caseira. Como fazer pão esteve naquele ano entre os 10 temas mais pesquisados do Google e o primeiro entre
as receitas culinárias. A Associação Brasileira de Indústria do Trigo chegou a lançar uma nota oficial sobre como não havia risco de falta do produto no mercado brasileiro, embora a desarticulação das ações entre o governo federal, estadual e municipal pudesse prejudicar a distribuição para algumas regiões do país. Porém, Surdô é mais do que uma história sobre as aventuras de uma programadora de robótica aprendendo a fazer pães para nutrir o corpo e a mente. Não demora muito para Lui perceber como o novo objetivo é diferente. Não se trata mais de resolver um problema e mover-se mais rápido para o próximo, mais atraente, mas resolver o mesmo problema constantemente. Assim, o problema continuava, assim, o problema era talvez o ponto. As palavras dela no livro. Surdô faz o próprio exercício de permanecer com o problema e traçar as conexões material e afetivas entre corpos em diferentes escalas, ambientes e temporalidades. Não é coincidência que Boereg se refira ao fermento como cultura, no sentido biológico, uma coleção de células que devem ser cultivadas para prosperar. É preciso cuidar delas, tornar-se alguém capaz de amá-las. As incursões subsequentes de Lui ressaltam como o compartilhamento de histórias é necessário para o florescimento deste amor. Ela e Boereg trocam inúmeros e-mails, enquanto o fermento abre uma encarnada troca inebriante. É apenas uma história, diz Boereg em um dos seus últimos e-mails para Lui. A outra, Lui aprende com essas criaturas invisíveis, as bactérias fermentadoras, que, nota Dorian Sager, mostram a versatilidade da vida e insinuam a persistência de alguns seres invisíveis em uma biosfera que inicialmente encontrava pouco ou nenhum oxigênio para viver. Em certo momento, Lui é convidada a vender pães, os pães que passou a fabricar em um mercado clandestino, no qual se realiza todo tipo de experimentos selvagens com comida, com a comida, a chamada Feira da Medula. O evento é organizado por um misterioso benfeitor de nome homônimo, o Senhor Medula, vendedor de uma série de produtos, como bolos feitos em um bioreator e o mel de Chernobyl, e cujo desejo é perturbar a cadeia alimentar. Diz ela, parecia também uma nave vazia, e via de regra, você não entra numa nave vazia sem primeiro saber o destino da tripulação. Sem pestanejar, Lui entra na feira, experimenta o mel, e logo o mercado do Sr. Medula se torna um ritual festivo através de uma bebida fermentada. Vai ficando explícito que é por meio de contar histórias fervilhantes, de desidentificação e alteração e intercâmbios de mundos, que podemos compor uma cosmopolítica mais vivível. Nós estamos aqui nos aproximando de Anat Singh e sobre como contar tais histórias nos oferece um lembrete das múltiplas escalas e trajetórias emaranhadas na criação dessas paisagens sociais. Muitas histórias humanas e outras, reúnem-se em lugares de sociabilidade mais que humana. Uma história só nunca é o suficiente. Porém, contar histórias é uma questão repleta de dificuldades, se não facilmente engolfada pela linguagem da pedagogia, pressupondo um amansamento antropomórfico, um assujeitamento moralizador que daria acesso a uma jornada autoespelhada de aprendizado e superação. Uma das dificuldades está na fé que esta linguagem deposita nas capacidades redentoras do humanismo, quanto na confiança que tem na distinção fundadora entre o eu e o outro. Essa distinção é corroída pela terrível oscilação poética das ecologias íntimas gestadas nas paisagens assoladas pela destruição e suas reverberações queers. A sequência de ações e interações envolvendo Lui na preparação dos pães, com fermentação natural, e a experimentação ritual alucinatória que a interpelação desencadeou, levou a remanejamentos, dando margem à operação de retomada do passado, de reocupação com mundos microbianos e os processos de singularização do cuidado e do amor interespécies. Então, o que eu estou falando aqui
é que a teoria de currículo poderia ser um modo de cultivar histórias emaranhadas para alimentar essas intimidades estranhas. Histórias de amor, isto é, de vulnerabilidade corporal, a uma conexão erótica apaixonante, cuja infestação deixa marca em nós, a despeito de nós. Aberturas capazes de interromper nossa relativa independência e nossa separação um dos outros, exacerbadas pelo espírito norte-americano do individualismo. Para Margulis e Sagan, esse espírito tende a criar em nossa percepção um preconceito contra a realidade biológica básica de que somos sistemas abertos, cuja própria existência depende do fluxo de energia e matéria que nos perpassa. Estamos, dizem eles, dentro do universo nocivo, e esta intimidade é inseparável de criar redes de afiliação e nutrir uma socialidade vasta o suficiente para abraçar um estranhamento em comum e nos envolver com o trabalho de refazer os termos da relacionalidade ética. Lições microbianas. Não contar histórias que representam e incorporam o outro do humano para o humano, mas histórias nos quais é o inumano que incorpora as palavras e se manifesta através delas e entre elas. Uma comunicação corporal através do no mundo. É por isso que esse contar histórias desenha uma ética do emaranhamento. Não um apelo ao holismo, mas a retomada de uma relação emaranhada com a diferença, em que diferenciação é um ato material, que não é sobre separação radical, mas, pelo contrário, é sobre construir conexões e compromissos. Abomináveis amores entre estranhos ofertam uma imagem de nós mesmos em que jamais fomos indivíduos. Somos somente corpo penetrável e opaco, corpo aberto e fechado, com suas próprias fontes de fantástico. As palavras são do Michel Foucault. Foucault discute esse encontro erótico em ensaio que não é sobre ecologia, mas que eu gosto de lê-lo a partir desta preocupação. E aí seria talvez necessário dizer também que fazer amor é sentir o corpo refluir sobre si, é existir, enfim, fora de toda a utopia, com toda a densidade entre as mãos do outro, sob os dedos do outro que nos percorre, todas as partes invisíveis do nosso corpo põem-se a existir. Contra os lábios do outro, os nossos se tornam sensíveis. Diante dos seus olhos semicerrados, nosso rosto adquire uma certeza. Existe um olhar, enfim, para ver nossas pálpebras fechadas. O amor, também ele, como espelho e como a morte, sereniza a utopia do nosso corpo, silencia, acalma, fecha, como se numa caixa, tranca e acela. E é por isso que ele é parente tão próximo da ilusão do espelho e da ameaça da morte. E se, apesar dessas duas figuras perigosas que o cercam, amamos tanto fazer amor, é porque no amor o corpo está aqui. Nesta figura do amor pelo avesso, com a expressão de Cassiana Stephan, nós podemos ouvir um eco da torção que os mundos microbianos realizam dentro de paisagens perturbadas. E se não devolvem mais a música ao mar em toda a sua amplitude, continuam, a cada encontro, a nos atrair para as possibilidades contidas na perturbação. Contemos essas histórias de amores abomináveis que já estão aqui, dentro das nossas casas, dentro de nós mesmos, habitando nossos corpos, quando a guerra se alastra, antes que seja tarde demais. A natureza é, agora, o cenário da mais estranha das intimidades, algo que uma velha canção sertaneja já havia nos ensinado. Negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo,
eu preciso do teu beijo, eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você pensa muito em mim. E é isso, gente. Obrigado pela paciência de me escutarem. Eu passei semanas escrevendo esse texto e é isso, vamos conversar. Tudo bem, gente? Vou deixar Thiago aqui, grandão para todo mundo. Por gentileza. Ana, acho que tá Thiago ficou travando. mutado? Não, acho que você travou, Ana. Mas Ah, eu agora acho que travei? voltou. É. Então, fique à vontade, gente. Eu acho que tem pouco tempo para esse texto que você demorou semanas para a gente discutir. A gente pode ter semanas para discutir esse texto? Eu tenho adotado, às vezes, a política da Maria Bethânia. Eu aprendi com a Lohane, a política da Maria Bethânia. Você fala e vai embora. Tá bom. E termina com evidências, né? Muito bom isso, né? Você faz todo o pós-humano para terminar com evidências. Então, fique à vontade, gente. Alguém disse que meu cérebro explodiu, disse a Dandara. Natália Inácio de Souza, muito bom. Eu botei emoji de coraçõezinhos. Mais alguém vai falar? A professora Ana está aqui, Margarida. Gostaria de fazer um comentário. Eu tenho que dizer que Thiago é genial e eu vou ter que levar alguns dias para digerir tudo isso, ouvir de novo. Né? Eu confesso que tive horas que eu... mas não, né? Eu não tenho o que dizer, eu estou aqui. Estou aqui pensando. Mas me lembrei, Thiago, quando você explicou para a gente logo no início da pandemia, que a gente, assim, todo mundo atordoado, e você explicando para a gente que era o vírus. Né? E aí eu fiz essa conexão lá atrás, né? Esse ser incompleto, né? E caramba, você construiu aí um texto incrível, incrível mesmo. E se me permite, não sei se a gente pode fazer essa coisa dialogada, assim, interrompendo outra. Sim, claro. Porque sabe que às vezes você tocou numa coisa que incomoda muito, talvez o campo educacional, é disputar a discussão do amor. Né? Óbvio, né? Você vai mexendo nesses cachos para fazer exatamente isso, porque o amor... né? Eu acho que o campo educacional abandonou um pouco o amor, e fica aquela coisa assim, o amor fica relegado a um campo muito de uma educação missionária, de uma educação, né? Relegada à professorinha, então criou um estereótipo em torno do amor, ou o amor ficou cooptado por uma direitona, assim. E aí você desloca o amor para uma outra coisa, né? Aí você traz a monstruosidade, aí você vai trazer o pós-humano. Também tem outra coisa, você pode me dizer, e isso eu queria entender um pouco, assim, talvez os meninos do BAFO também possam falar. Por que a gente demora tanto a ler teorias queer da educação no Brasil? É porque os nossos marcadores da educação são tão fortes, nossa matriz crítica é tão forte, porque essa discussão está nos anos 70 nos Estados Unidos, nos anos 80 na Inglaterra, tem muito forte, você pega ali. Vou pontuar duas coisas aqui, te ouvindo a Ana Monteiro, quer dizer, se eu pudesse brincar um pouco, era
um pouco a ideia era mesmo retomar o amor, uma das coisas que o texto queria fazer, mas sem apelar a virar autoajuda ou essa coisa meio missionária, né? De forma que percebesse que o amor tem também uma dimensão queer, né? Essa dimensão e propriamente erótica na experiência de amar. E aí a provocação também era perguntar se nós somos capazes de amar aqueles que nós dizemos que não são dignos de amor. Esse conjunto de criaturas que nós empurramos como dignas de desaparecerem, mas sem as quais não há vida na Terra. Então, para mostrar um pouco como nossa gramática do amor só quer amar quem a gente reconhece no espelho, né? Ela, tanto quanto narcisista, vamos dizer assim. E essa era uma das questões. Então, o que eu queria pensar um pouco e tal. E isso era sobre essa discussão em relação à entrada dos estudos queer no Brasil. Eu queria pensar pensar em dois efeitos assim. O primeiro esse talvez que o Luan está apontando no comentário, e quando a gente circula para fora do país, a gente vê que a produção queer brasileira é muito densa e múltipla, em diferentes campos, né? Assim, não só na educação, mas na literatura, na antropologia, nas artes, nas ciências sociais. Você tem uma produção reconhecida, inclusive internacionalmente. O Brasil é reconhecido como um polo de produção teórica queer. A reverberação disso no campo da educação é que me parece que é uma questão que tem a ver, para mim, com o que eu brinquei usando essa expressão de linguagem da pedagogia. O modo como a gente tem uma certa tendência a moralizar, quer dizer, as coisas só entram na medida em que podem reforçar ou atualizar os termos em torno dos quais a gente fala sobre o que é educação, currículo, escola, formação, ou seja, a coisa tem que entrar, mas deixando do lado de fora toda a sua dimensão mais provocadora ou mesmo radical, né? Então, isso para mim que talvez e que aparece em diferentes países simultaneamente, né? Assim, como eu trabalho muito com colegas norte-americanos, quem trabalha com teoria queer no campo do currículo norte-americano é também uma minoria, né? Porque o grosso do campo deles é a discussão de habilidades, a avaliação em larga escala, quando você vai nos encontros, nos eventos e tal. Então, acho que eu consigo perceber como a gente foi produzindo uma certa linguagem do que é educação, uma certa linguagem da pedagogia, mas se converte em tudo em termos morais, quer dizer, termos do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal, de quem é a vítima, né? De como é que eu configuro isso em termos de quem eu quero salvar e proteger, que é esse rastro missionário, né? E tudo isso para mim, vai dificultando a incorporação radical da questão queer. Isso é uma das coisas. A outra que me parece é que, embora o campo, pelo menos falando do nosso, né, tenha se mostrado muito sensível às políticas da diferença nos últimos anos, a gente está meio que aprendendo que diferenças a gente pode reconhecer, que debate sobre a diferença a gente começa a fazer publicamente e a dizer é isso mesmo, e quais debates a gente não faz, não quer tocar e não quer mexer. E a própria Guacira já dizia isso, ela falou, eu me movi do gênero para o queer e para a sexualidade, porque eu comecei a perceber que era possível fazer conversa sobre o masculino e o feminino, mas sem entrar na arena da sexualidade e do desejo, né? Que foi também o que eu tentei fazer nesse texto. Dizer, bom, a gente começa a reconhecer que é possível debater, por exemplo, questões de gênero e até questões da experiência LGBTQIA+, mas a gente não enfrenta, vai meio que esterilizando as discussões sobre desejo, prazer, amor, cuidado, em virtude também desse lastro humanista que circunscreve isso a determinados sujeitos a que eu concedo condição humana, eu não. Se concede o reconhecimento como condição humana,
ainda que o mais produtivo para mim, que foi o que eu aprendi do queer no Brasil, e eu acho que esse é outro imbróglio que a gente tem vivido, o queer tem uma imensa aposta, desde a sua emergência, na potência do inumano. A questão não era entrar para os quadros de reconhecimento. A questão era tornar problemático os quadros de reconhecimento e apostar na potência do inumano, né? Ou seja, o quanto ao viver nestas zonas, isso permitia a criação de modos de vida diferentes. Isso está no coração da virada queer, mas que a gente também foi assim, eu diria que a gente foi esterilizando à medida que nós fomos incorporando ou reconhecendo quais debates sobre diferença a gente faz e quais a gente não quer tocar e enfrentar. Então, eu iria por aí para tentar pensar por que a discussão queer, embora tenha feito bastante sucesso, parece ser muito periférica no campo curricular, porque, para mim, ela torce, de um jeito bem queer, o que a gente pode chamar de educação, escola e currículo. E aí... Luan, deixa eu ver aqui, comentários do chat, quer falar? Luana, Dandara, pode falar? Pessoal que está aqui no chat, eu tô com a internet muito ruim, vou fechar a câmera, tá? Fecha, e aí, meu bem. Chat, eu tô com a internet ruim, vou fechar a câmera, tem os comentários do chat, e mais alguém vai fazendo a... Ana, você quer que eu leia os comentários? Você pode comentar, Jorge? Eu vou fechar a câmera, tá? Para ver se melhora a minha conexão. Eu vou ler. O Arnaldo Carvalho colocou um comentário aqui, né? Estou com dificuldade de fazer uma pergunta, mas eu queria comentar que sairei com a certeza de que quem mais precisa ouvir o Thiago definitivamente não só não está aqui, como deve odiar o ambiente acadêmico, e esse tipo de texto, discussão, etc. Daí minha certa desesperança na humanidade e crença firme de que as baratas do fim vencerão a sobrevida até que o sol se desfaça. Se puder comentar, vou gostar. O Luan Cassal comentou aqui, né, que discorda um pouco da Ana em ponto, de que ele não vê os estudos queers como fortes no campo da educação na Inglaterra, enquanto no Brasil tem uma produção crescente há mais de uma década, que é um pouco que você estava comentando, né, Thiago? A Natália Barbosa colocando sensacional, existem debates sobre diferença que ainda continuam invisibilizados. E o Arnaldo também, depois dessa tua última resposta, falando excelente, que a internet dele também está com algumas interferências, por isso que ele não abriu o áudio. Eu não sei, Thiago, se você quer comentar alguma coisa. Acho que eu posso comentar do Arnaldo, né? Uhum. Arnaldo, acho que te lendo, eu vou fazer aqui talvez uma provocação, que talvez diga que eu tentei brincar no texto, né? E é um texto performativo, no sentido que ele é um texto feito para realizar coisas, né? E, quer dizer, eu não teria problema nenhum de que as baratas vençam no final, né? E sabe por que a barata aqui nesse... Eu entendo que na música do Titãs ela tem uma dimensão metafórica. Aqui eu tentei usar mesmo uma dimensão sem metáfora nenhuma. Barata, o inseto lá, o bicho, a criatura escrota que ocupa os esgotos. E com essa, quer dizer, com essa ideia um pouco de que o nosso imaginário sobre as transformações ecológicas e ambientais, materializado numa série de artefatos midiáticos, né, cinema, séries, quase sempre descreve o mundo como sendo tomado por esses seres. Tem uma série interessante na Netflix que é A Vingança dos Animais, e que fala de uma espécie desse medo que o Gaston Reis descreve, esse medo branco, como ele fala, né? Esse medo branco de que os outros tomem o mundo. Eu tentei deslocar desse medo para dizer que a gente pode se aproveitar dessa relação. A gente pode criar coisas nesse mundo em ruínas, se a gente se deslocar do medo e de tirar esses outros do lugar da abjeção. Então, foi isso que eu acho que é interessante, de forma que eu talvez concorde com você.
talvez haja mesmo uma certa desesperança na humanidade. O que talvez eu esteja provocando aqui é que essa categoria de humanidade não vai nos permitir reimaginar o mundo. Quer dizer, não vai permitir criar outros mundos, não vai permitir responder às demandas ético-políticas do nosso tempo, porque, em parte, foi a história dessa categoria que criou os embrólios que a gente está vivendo. E aqui eu estou muito inspirado na ideia da Denise Ferreira da Silva, essa brasileira que trabalha no Canadá, que eu distendo, gosto de pensar no argumento dela da seguinte maneira, quer dizer, enquanto a gente pensar que pode responder às demandas da diferença de dentro da gramática da humanidade e do humano, a violência continuará aí, porque a violência é constitutiva da distribuição da condição humana. Não tem... precisa reimaginar outros modos. Tá? E me parece que as experiências da diferença que apostaram no inumano, na monstruosidade e na torção, que estão tentando fazer isso. Né? Estão, provavelmente, tentando fazer isso. E foi o que eu tentei fazer aqui, eu recuperar esses 3 livros de ficção, muito diferentes entre si, da Marguerite Duras, o da Octavia Butler e o do Robin Sloan, de forma a entrelaçá-los, né? De que isso nos pudesse falar dessa imaginação de outros mundos. Ou seja, de mundos em que realmente se parte da desesperança na humanidade e se tenta fazer uma outra coisa a partir daí. E, quer dizer, eu gosto sempre de lembrar que uma frase de uma ativista trans argentina, Suzy Choque, quando ela, num poema dela, num livro de poemas dela, ela escreve um poema chamado Eu Reivindico Meu Direito a Ser um Monstro. E foi isso um pouco que as perspectivas queers fizeram. A questão não era retornar à categoria humano ou à humanidade. A questão era exatamente reivindicar existir desde este lugar do outro, do humano. E isso é um pouquinho diferente mesmo da gente olhar e tal. De forma que talvez eu pudesse pegar uma outra questão do seu comentário, que eu acho que é interessante comentar, e foi por isso que eu optei por não fazer nenhuma introdução à fala, ir direto para o texto. Tem um certo, vamos dizer assim, um certo método de construir esse texto aqui por trás, que é isso que a gente vem chamando no grupo de experimento de pensamento ou de experimentos de montagem, quer dizer, esse exercício de embaralhar ou emaranhar coisas aparentemente muito díspares e ver que tipo de reação se provoca quando se junta essas coisas. Quase que como uma espécie de... Natália está aqui, de experimento químico mesmo, né? Mas assumindo que o análogo ao laboratório experimental das ciências experimentais, que tem experimentação, ou aos trabalhos de campo, da ecologia, por exemplo, o nosso lugar de experimentação é o texto. Né? Para mim, nas humanidades, o laboratório de experimentação é o texto. É aquilo que mistura diferentes elementos. Ou seja, isso é um dos princípios que está em torno dessa ideia desse texto, que é um texto que não comunica, vamos dizer assim, que não explica, mas que está ali tentando experimentar. E é o que eu tenho chamado, falar a gente, porque isso é compartilhado com o grupo todo, é uma criação coletiva, de experimento de pensamento, ou uma certa ideia de experimentar mesmo, no sentido bem de misturar coisas e ver o que vai dar quando elas são juntadas, com um certo de apelo ao exercício imaginativo. Isso é que eu também acho que vale a pena comentar da fala do Arnaldo, porque desloca a ideia do próprio fazer da pesquisa, né? Do próprio modo como a gente faz pesquisa, ou como a gente pensa o que é o processo de pesquisa em currículo, muito mais centrado nessa experimentação ensaística. E é isso. Quer dizer, se eu pudesse comentar de forma que a gente pudesse deslocar, e essa para mim era a questão desse texto, essas narrativas distópicas que imaginam um mundo sem nós, desde materiais, vamos dizer assim, que circulam nos nossos ambientes, né? Vamos brincar assim, porque
essa imaginação de um mundo sem nós, me parece ela mesma parte do problema que a gente tem que enfrentar, e não a solução, né? Assim, e aí eu sempre gosto de lembrar de uma fala do Krenak, logo no começo da pandemia, em 2020, quando pergunta-se a ele como é que os povos indígenas iam passar pela pandemia, e ele responde daquele jeito dele, bem delicado, mas ao mesmo tempo irônico, de dizer, bom, nós vamos continuar sobrevivendo como fazemos há 500 anos. Vocês é que eu tenho minha dúvida, porque talvez vocês não saibam fazer isso. E essa é uma provocação que eu acho interessante para a gente pensar. Gente, mais algumas questões? Eu tenho várias. Eu ia até colocar uma pessoa que não tem nada a ver com o texto do Tiago Ranieri, mas acho que, como eu acabei de ler o livro... Coloca! Ué, mas eu acabei de ler o livro do Antônio Simas, né? Que é Qual? o Bandas. Teta Escofano está aí? Não sei. Eu tinha visto ele entrando e não sei se ele está aí, dando oi. E tem uma coisa disso, porque eu acho que quando a gente pensa também em outras possibilidades de juntando coisas para se pensar educação, permite a gente abrir portas, né? Ou fechar algumas, né? Então, assim, é isso que se permite também ser o texto. Permite descolar o amor para uma coisa não para uma pedagogia missionária. A gente precisa retomar falar de amor. E também falar de uma questão da monstruosidade, colocar no outro patamar, como você propôs. É muito difícil trazer o discurso mais humano. É como brinca o Jorge aqui no chat, os insetos já venceram. Os bichos escrotos já ganharam, são as formas de vida mais abundantes na Terra. Nós somos a exceção. A gente que se arrogou no direito de que éramos o centro do mundo. Eu queria fazer um comentário, assim, não sei se pode. É porque sempre fica nessa coisa, assim, da gente ficar pensando assim, se a gente vai chegar nesse momento desse amor outro e tudo mais. Eu não sei, Thiago, se a convocação que você faz para a gente, né, é de parar um pouco de tentar colocar esse processo sob o nosso controle, ainda que cedendo, entre muitas aspas, né? Então, a gente que cede para aí a gente fazer conexões outras com a diferença, né? Mas um pouco de como é que a gente já está meio perdido nisso, né? A gente nunca teve controle, assim, né? O controle é como se fosse uma fantasia. A fantasia forte, tem efeitos materiais, não à toa todas essas violências, enfim, que você mencionou na tua fala, mas essas próprias violências, para elas se propagarem, elas precisaram estar, de certo modo, nesse mundo à deriva. Elas não poderiam e não podem ser homogêneas em todo lugar, do mesmo jeito, elas não se proliferam dessa maneira, né? Queria que, de repente, você comentasse isso, para não puxar tanto para o lado do Eros, né? Mas talvez para o outro lado da morte. Agora eu não vou lembrar como é que é o nome no grego, né? Mas, enfim. Thanatos. O que eu... Você sabe, bom, aí a gente está aqui fazendo conversa de orientador orientando, porque isso é o orientador pedindo orientação, né? Vocês já perceberam. O que eu provocaria aqui, que eu talvez tenha tentado mostrar nesse exercício, que eu estou tentando convocar, é a gente pensar isso que a Isabelle Stenger, que a Anna Tsing chama de possibilidade de vida no mundo em ruínas. Quer dizer, como nessa propagação acelerada da violência, da violação, da desapropriação, da despossessão física, simbólica e material, que a gente está vivendo, distribuída globalmente, e ela só se propaga mesmo de forma diferencial, ela não é a mesma em todos os tempos e espaços, se produz possibilidades de existência
nesse processo. Quer dizer, isso me parece importante para a gente começar a pensar que a coisa realmente não está sob o nosso controle, porque essas possibilidades de existência, elas quase sempre se proliferam para além ou aquém da categoria humana. Se elas falam de uma rede de associações simbióticas, se a gente quiser falar com a Margulis, ou semiótico-materiais, se quiser falar com a Dona Haraway, são essas possibilidades de vida que tem muito mais me interessado, quer dizer, reconhecendo que a violência e a violação, a propagação e a degradação estão generalizadas e é o cenário onde nós estamos colocados, são essas paisagens que nós estamos lançados dentro, como a gente não esgota a descrição dessas paisagens desde esse ponto de vista e se interessa exatamente pelas possibilidades que vão emergindo daí. Por isso, novamente, vai tornar problemático a categoria humana, porque me parece que se a gente entra nesse debate circunscrevendo o que eu chamei de amor, de forma performativa, evidentemente, ao humano, ou aos animais, ou aquilo em torno do qual eu posso sentir empatia, porque essa aqui é a questão, quer dizer, não é propriamente isso que eu estou chamando, mas a ideia mesmo desse jogo erótico-poético, como eu brinquei no texto, com o desconhecido, com aquilo que eu não sei, com aquilo que eu não sei de onde vai vir, com aquilo que eu não sei que vem, com aquilo que eu não controlo, com aquele terreno que é completamente incomensurável. Ele não é só imprevisível, no sentido de que ele não pode ser previsto, ele também é incomensurável, quer dizer, ele não pode ser inteiramente traduzido nos termos que nós temos disponíveis para lidar com eles. Esse amor ao desconhecido, essa direção ao desconhecido que me parece interessante dessa relação amor-desconhecido para manter a ideia do fato de que assim, se o controle funciona de um modo descontrolado, que é um pouco isso que você está dizendo, se a violência e a violação lançam o tempo todo dispositivos diferentes e diferenciais que se propagam de forma muito distinta, não vai ser respondendo de forma de controle que a gente vai conseguir lidar com isso. Me parece que é muito mais como que a gente encontra possibilidades de vida nesse mundo em ruínas. Ou seja, para o debate da diferença, é algo que eu chamaria de como é que a gente fala das experiências de dor, violência e violação sem se calcificar nessa experiência de dor, violência e violação. Ou seja, sem se encapsular dentro dela. Os 3 relatos que eu tentei trazer dos 3 livros, as experiências de violência e violação estão ali. Estão ali o tempo todo, marcando. Mas nelas e no meio delas se respondeu aquilo, criando possibilidade de existência. Quer dizer, a guerra do Vietnã, o fim de mundo, o fim da Terra, o fim do planeta Terra, na Octavia Butler, e o controle das fronteiras nacionais, que está no último livro. E a próprio desaparecimento da ilha dos piratas e o controle das fronteiras nacionais, a expulsão dos imigrantes, que é vivida no livro, de forma a mostrar, essa violência está ali, ela constitui a paisagem, mas é como nessa paisagem a gente parte de uma descrição que fala da criação sem cair, volto a dizer, na autoajuda. Por isso a aposta na monstruosidade e no inumano. Tudo bem, gente? Estou aqui quietinha. Estamos todos aqui, pensando. Acho que agora isso vai ficar no YouTube, não é isso, Tiago e Ana?
Sim, Então, sim. vamos poder assistir outras vezes, né? E ruminar, literalmente, ficar aqui elaborando, Eu, minhas bactérias, os não fungos é? que eu estou E ruminando. e os nossos Exato. fundos estranhos, nossos estranhos, abomináveis estranhos que estão conosco. Mas é isso. Muito provocativo, muito mesmo, como é Tiago, e a gente já esperava que fosse. Né? Sacudindo as teorias de currículo. Estou lembrando também de você falando, discutindo com Beth, né? Acabou a teoria de currículo, não tem mais teoria de currículo. Agora somos emaranhados teóricos, buscando. E agora, quando você falou dessa tua, de pensar o texto como experimento, né? E essa quase um laboratório mesmo, né? Aí entendi melhor a tua proposta, né? Porque eu estranhei o seu texto, né? Eu digo, espera aí, eu não estou dando conta, né? Uma mulher muito racional, e agora estou entendendo melhor a sua proposta. Eu até pensei que eu ia começar explicando um pouco do método, mas eu achei que ia perder o impacto se eu abrisse explicando para... Eu vou ler, e se alguém perguntar, eu falo. Se ninguém perguntar, eu falo também. Mas aqui... É isso, eu acho que o Maurício já disse, né, que está grato, acho que estamos todos, né, todos e todas, todos aqui presentes, né, de ter essa oportunidade e de ter, né, nosso orgulho de ter você entre nós aqui, né, pensando, ajudando a gente a sacudir as ideias e emaranhar e pensar e ter flashes aqui, insights que com certeza vão ser muito produtivos, né, e vontade de ler textos, né, entender melhor isso da minha parte. Você já publicou esse texto, Tiago? Depois deixa o link aqui para o pessoal. Eu submeti para uma revista, agora estou esperando resposta. Tá bem. Mas aí, se você quiser, coloca aqui no chat para os meninos que não conhecem muito o seu trabalho, pelo menos algum texto que você converse. Pedir ao pessoal que eu estou no tablet, é mais louco para mim. Tá. Alguém pega o da Currículo Sem Fronteiras, o Vivendo no Mundo Deles, que é o... Que esse pedaço aqui é o resto de um outro texto. Perfeito, gente. São 7h30. Deixar o Tiago, o pessoal do BAF do LEC, fazer a conclusão. Obrigada, Jorge. Natália. Gratidão, Tiago, por compartilhar suas provocações. Saudade das partilhas e nossas aulas. Durante o mestrado, beijo grande. Mais alguém gostaria de fazer? Gratíssima, Arnaldo. Alguém gostaria de fazer mais alguma intervenção? Pessoal, então, Tiago, faz então seu fechamento com o pessoal do BAF. Pode ser, professora? Claro. T3. Bom, só tenho a agradecer mesmo, agradecer primeiro a vocês duas pela organização do seminário esse semestre todo. A gente já está aí na reta final, né? Já fazer a divulgação para os próximos que vão ter, o do homenagem. A Ana vai falar melhor no final do que eu, porque eu sei que ainda tem mais 3 ou 4. Então, as Anas vão falar melhor do que eu. Mas já fica aí o convite. Agradecer mesmo, em especial o apoio do grupo, porque esse é um tipo de apresentação que demanda uma certa equipe técnica para segurar, né, a música, montar os slides, passar os slides. Então, todos os orientandos que se viram aí de suporte tiveram junto para fazer isso funcionar, que é o que eu tenho chamado de palestra performance, né? Assim, ela tem essa dimensão propriamente performática dela. E é isso, só agradecer a vocês, dizer que a gente se encontra nos corredores da faculdade, a gente se bate, e que no segundo semestre a gente celebra os 50 anos do PPGE.
Então, que vem muita coisa por aí. Eu sei porque eu estou na comissão, então já estou assim, fazendo divulgação adiantada do que a gente está planejando. Tá? É isso. Meu muito obrigado, gente. Obrigada a todas, todos e todes.